Bom dia, queridos alunos do terceiro ano de Geografia do itinerário CAUNI em tópicos especiais de Ciências Humanas. A nossa aula de hoje se destina à revisão para a 8, que vocês vão realizar na semana que vem, que é uma prova do itinerário, portanto, eu vou me ater a falar e destacar os assuntos que serão cobrados na prova, e que são referentes às sequências didáticas 6 e 7. As duas sequências didáticas são desigualdades, tensões e conflitos, sendo que a 6 são conflitos mundiais e a sequência didática 7 são os conflitos do continente americano, com destaque para a América do Sul. Os objetos de conhecimento que vão ser abordados têm a ver com a caracterização de alguns principais conflitos do continente europeu, mas o destaque vai ser para a Ásia, principalmente o mundo árabe islâmico. No caso da sequência didática 7, que é da América, nós vamos abordar o caso da Venezuela, que foi o que nós tratamos nas últimas aulas, nas últimas semanas, principalmente alguns problemas políticos e socioeconômicos desse país e a questão da migração. Então, vamos começar a nossa revisão. As orientações de estudo, elas estão disponíveis, pessoal, na FOA, que está disponível desde o início dessa semana no site do CMB, no link dos informativos, especialmente no informativo de número 179. Aqui eu coloquei uma cópia da nossa FOA, então aqui tem os objetos do conhecimento, que são as sequências didáticas 6 e 7, e algum detalhamento aqui com algumas características que eu quero que vocês saibam para a prova. Então, é importante vocês revisarem os assuntos que a gente trabalhou nas últimas semanas de aula. Rever os exercícios do livro-texto e do suplemento à prova Enem. Esses exercícios eu trabalhei com eles nas aulas, a partir da aula 19, eu fui trabalhando com os exercícios do livro e do suplemento à prova Enem. Já foi colocado na apresentação da aula que é uma avaliação do itinerário formativo, portanto, essa prova vai ser do CAUNI, mas ela já serve como um termômetro para revisar, inclusive, os assuntos da A9, porque o itinerário CAUNI ele é um recorte, como eu já falei em aulas anteriores, da base comum, e a A9 será dos assuntos da base comum. Tanto a sequência didática 6 quanto a 7 são relacionadas a conflitos mundiais. Bom, aqui nada é novidade, né? Porque nós já tratamos em aulas anteriores e o professor Adriano também já tratou a respeito desses assuntos. Então, só para relembrar, o objetivo da aula de hoje não é explicar e aprofundar os assuntos, mas sim relembrar e chamar atenção para assuntos que estarão na prova de vocês. Todos os assuntos abordados na aula de hoje estarão, de alguma forma, nas questões da prova da semana que vem, ou na forma de enunciado, ou de alternativa, ou certo e errado. Todos esses assuntos de hoje estarão presentes na prova, portanto, prestem atenção e, se for necessário, revisem essa aula. Vamos recordar aqui as principais causas de conflitos, principalmente disputas de poder, reivindicações ou disputa por territórios, questões econômicas, principalmente relacionadas com desigualdades socioeconômicas, as desigualdades sociais, que elas podem ser horizontais e verticais. Para a prova não precisa saber a diferença entre as duas, mas eu quero que vocês saibam diferenciar os tipos de conflitos, principalmente os conflitos por disputas territoriais e étnico-culturais, que serão os mais cobrados nessa prova da semana que vem. Bom, aqui nós temos um panorama geral, né, de vários conflitos mundiais, com destaque para algumas zonas que são de segurança e que são áreas com grande quantidade de conflitos, como, por exemplo, a África Setentrional e a África Subsaariana, o Oriente Médio, a Ásia Centro-Sul e o Sudeste da Ásia. Então, as áreas com maior quantidade de conflitos. Nós temos alguns conflitos na Europa e alguns conflitos na América,
que nós já falamos em aulas anteriores e que eu vou destacar na aula de hoje somente alguns, tá certo? Começando pela caracterização de alguns conflitos do mundo árabe islâmico e do Oriente Médio. Aqui nós temos um mapa com a localização geográfica do mundo árabe islâmico, principalmente a África Setentrional e a África Subsaariana. São países onde mais da metade ou grande parte da população, quase a totalidade, é de população que segue o islamismo, população muçulmana. Então, vocês podem ver que ele se estende aqui desde o norte da África, passando pelo Oriente Médio, a Ásia Centro-Sul e o Sudeste da Ásia, com destaque aqui para a Indonésia. Alguns pontos no continente europeu por conta da migração de população, tanto da África quanto do Oriente Médio. Chamando atenção para alguns pontos aqui, onde que se estende esse mundo árabe islâmico, que é desde o norte da África e a África subsaariana, passando pelo Oriente Médio, Centro-Sul e Sudeste da Ásia, como eu mostrei no mapa. Aqui eu achei importante destacar que islamismo tem a ver com a religião, é uma das religiões monoteístas, uma das maiores do mundo, são 3 religiões monoteístas, da mais antiga para a mais moderna, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E quem segue o islamismo é chamado de muçulmano. Tá? Então, são aqueles que seguem a religião islâmica. Inclusive, os que se convertem ao islamismo, eles passam a seguir a religião islâmica e são chamados de muçulmanos. Há uma diferença entre nem todo o árabe segue o islamismo, tá, pessoal? Então, nem todo o árabe é muçulmano. No Oriente Médio, que é essa parte central aqui entre o continente africano, europeu e o extremo oriente da Ásia, é uma parte do continente asiático que é estratégica, não só pela posição entre essas 3 massas continentais, ela faz parte do continente asiático, mas ela está no meio dessas 3 massas continentais. E, além disso, a partir do século XIX, a questão do petróleo fez com que essa região ganhasse uma grande projeção. Então, como eu já falei aqui, a posição estratégica, o petróleo e as questões étnico-culturais são as que mais influenciam e tornam essa região um verdadeiro barril de pólvora, né? Porque tem muitos conflitos, muitas tensões relacionadas a essas 3 questões aqui, ó. A maioria dos conflitos estão relacionados ou com a disputa de territórios, então tem a ver com a posição estratégica, ou tem a ver com o petróleo, ou com questões étnico-culturais. Bom, a partir de agora nós vamos passar a destacar algumas questões de desigualdades, tensões e conflitos na Ásia, com destaque para o mundo árabe islâmico, começando pela Primavera Árabe. O que vem a ser a Primavera Árabe? Foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África a partir de dezembro de 2010. Partindo aqui da Tunísia, foi o primeiro país onde ocorreram essas manifestações. E por que ocorreram essas manifestações? Principalmente por conta da crise econômica que assolou a Europa e como alguns países aqui do norte da África, eles mandam produtos, principalmente produtos agrícolas e matérias-primas para a Europa estando em crise acabou afetando a parte norte da África. E as questões também relacionadas com problema de desemprego, inflação, pobreza, as questões relacionadas com problemas de falta de democracia. Então, essas manifestações, elas se estenderam a partir de 2010, partindo da Tunísia, e foram se expandindo para alguns países aqui do norte da África e do Oriente Médio, com destaque aqui para o Iêmen, Bahrein, Jordânia e Síria, que até hoje está em guerra civil.
A população foi às ruas para tentar derrubar os ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida, como eu já falei, estava em crise, né? Então aqui nós temos uma imagem de uma grande quantidade de pessoas, de manifestantes. Eles principalmente tinham o objetivo de difundir as ideias revolucionárias e essas ideias mobilizaram a população, predominantemente jovens, população principalmente abaixo da idade de 30 anos, mas principalmente pessoas bem jovens, e eles se mobilizaram por meio das redes sociais, principalmente internet. No caso dos países que são produtores de petróleo, alguns países sofreram alguma intervenção da OTAN, e principalmente o objetivo dessas intervenções foi tentar manter a paz nesses países, mas tem a questão também de interesses relacionados com o petróleo, né? E o principal desdobramento dessa Primavera Árabe foi que alguns governos foram derrubados, eles conseguiram realizar eleições livres, mas o desdobramento da guerra da Síria, principalmente, né? E a busca aqui era por maior democracia. Tem um exercício no suplemento à prova Enem, que inclusive eu fiz em uma das aulas anteriores, se eu não me recordo bem, ou aula 20 ou aula 21, onde eu fiz o exercício que trazia essa charge aqui, ó. Né? Então, eles vislumbravam o quê? Esses manifestantes? Uma maior democracia. Mas tanto o Oriente Médio quanto o Norte da África, eles não, não estavam preparados, os governos, para implantar essa democracia. Então, em muitos casos, eles realizaram as eleições, mas não ocorreu uma democracia como a gente tem no Ocidente. Com relação a disputas territoriais no mundo árabe islâmico, nós podemos destacar aqui a Caxemira. Então, a Caxemira é uma região entre a Índia e o Paquistão, no noroeste da Índia. Ela é uma região que ela é ocupada tanto por paquistaneses quanto por indianos, e também tem uma ocupação da China. Tá? Então, ela é uma região autônoma, e as questões relacionadas aqui à Caxemira, a principal causa é a disputa de terras e demarcação de fronteiras entre Índia, Paquistão e China, principalmente entre esses dois que eu destaquei. São questões territoriais, essencialmente, mas também envolve questões étnico-culturais por conta dos muçulmanos que querem reunificação com o Paquistão, e os hindus que não aceitam essa reunificação com o Paquistão. Então, tem interesses tanto da Índia quanto do Paquistão para controlar essa área. Então, aqui o que eu falei, a população de origem islâmica busca a integração com o Paquistão, a revelia do governo da Índia. E também tem a questão da Índia e do Paquistão terem potenciais de armas atômicas. Isso torna essa questão de conflito entre os dois países bem delicada, porque pode gerar uma disputa bélica relacionada com armas atômicas, né, pessoal? Então, isso é bem complicado. E esse conflito ele se acirrou com o fim da Guerra Fria, principalmente na década de 90. É um conflito que já existe desde a década de 40, tem a ver com questões de colonização e descolonização, imposição de fronteiras, reivindicação de territórios, mas ele se acirrou principalmente na década de 90 com o fim da Guerra Fria e a ascensão de uma nova ordem mundial. Bom, aqui nós vamos abordar alguns conflitos e tensões relacionadas às intervenções dos Estados Unidos, principalmente a partir do atentado de 11 de setembro. Aqui eu coloquei 2002, que foi quando se acirraram, mas o atentado ele ocorreu em 11 de setembro de 2001. Tá? Então, a partir desse atentado, nós vamos ter, que foi o atentado às Torres Gêmeas, né? Que era o World Trade Center, conhecido como Torres Gêmeas, e esse atentado ele vai fazer com que os Estados Unidos passe a adotar uma estratégia de combate ao terror. Então ele vai caçar
ir invadir ou fazer intervenções em países que ele considere um potencial risco à paz nos Estados Unidos e no mundo ocidental. E então ele vai fazer com que ocorram sanções, principalmente no Iraque aqui, que é o caso que nós estamos analisando, e tem a ver com o controle de petróleo, né? E esse país acabou sendo ocupado em 2003. Então um dos objetivos era essa estratégia de combate ao terror, mas eles também tinham interesse em controlar as reservas de petróleo, já que o Iraque é a segunda maior reserva desse recurso no mundo. E a desocupação ocorreu no início de 2009 e se efetivou em dezembro de 2011. Outro país que também teve essa intervenção dos Estados Unidos foi o Irã. Então, a partir do momento que os Estados Unidos se retiraram do Iraque, ele também teve motivações após os atentados de 11 de setembro, né, com essa justificativa aqui de caça aos grupos terroristas e potenciais ameaças, e no caso do Irã, foi principalmente países que acolhem organizações terroristas, como o Iraque, que eu falei para vocês, o Afeganistão também é outro exemplo, e o Irã, principalmente porque os Estados Unidos afirmavam, por ele deter tecnologia nuclear, os Estados Unidos invadiu o Irã com a justificativa de que ele tinha um potencial arsenal nuclear, o que não se confirmou, tá? No caso do Afeganistão também teve intervenção. Eu quero chamar a atenção aqui que o Afeganistão ele foi invadido na década de 70 até o final da década de 80 no século 20 pela antiga União Soviética. Ele tem uma posição estratégica dentro da Ásia Central e a partir da nova ordem mundial, ele foi invadido pelos Estados Unidos após o atentado de 11 de setembro em 2001, até esse ano, em 2021, quando os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão e acabou ocorrendo a retomada do poder pelo Talibã, que é um grupo bem radical. E aqui só para entender um pouco, né, o início do conflito atual. Então nós tivemos um conflito no período da Guerra Fria, que foi a invasão que o Afeganistão sofreu por parte da União Soviética, mas o mais recente aqui foi a partir do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, que aí os Estados Unidos, com essa política de caça aos países que poderiam ter potenciais grupos terroristas, ele passa a ocupar alguns países, dentre eles o Afeganistão. Bom, aqui com relação a disputas territoriais e os chamados povos sem pátria, nós temos dois grandes grupos étnicos que são chamados de povos sem pátria: os curdos, que são os maiores, e os palestinos. Aqui nós vamos destacar quem são os curdos, né? Eles são um grupo que habita essa área montanhosa aqui entre a Turquia, Síria, Iraque e Irã e um pedacinho da Armênia. A principal causa é a disputa territorial, porque eles reivindicam a formação de um país curdo nessa área achurada no mapa. E além das questões de demarcação territorial, as questões étnico-culturais, já que os curdos eles são uma etnia diferente dos países onde eles ocupam e eles reivindicam a formação de um país independente. Então, eles correspondem a uma população estimada entre 25 e 35 milhões de pessoas que habitam essa região montanhosa que eu já mostrei no mapa para vocês. Ainda com relação a disputas territoriais e povos sem pátria, eu quero chamar a atenção aqui para os palestinos, né? E aí eu coloquei aqui entre aspas a questão palestina. A Palestina era um país que existia antes da formação do Estado de Israel. Então é uma disputa milenar
porque ela vem desde lá das 12 tribos de Israel. A principal causa da disputa entre árabes e judeus é a demarcação de fronteiras, além da questão étnico-cultural. A partir do século XIX, como eu falei para vocês, desde lá das 12 tribos de Israel, né, os judeus acabaram sendo expulsos dessa área que passou a corresponder à antiga Palestina, e eles ficaram espalhados em várias partes do mundo. No século XIX, passa a ocorrer um movimento judeu que buscava retomar a chamada Terra Prometida. E isso acaba influenciando em leis, porque era uma área que estava ocupada no século XIX pela Inglaterra, e a Inglaterra reconhece o direito dos judeus de retornar a essa área. Então, os judeus começam a migrar para essa área já no final do século XIX, começo do século XX, portanto, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a perseguição que os judeus sofreram, o Holocausto, em 1947 foi feita a partilha da Palestina, né, que foi a divisão. Então, essa partilha acirrou os conflitos entre árabes, que são os palestinos, e judeus, que são os israelenses. Nós tivemos várias guerras a partir daí, eu vou mostrar nos próximos slides essa evolução. E uma coisa que também continua gerando conflito até hoje é o processo de colonização dos territórios palestinos pelos israelenses. Vamos ver aqui, em 1947, quando ocorreu a partilha da Palestina, que foi a divisão entre Estados judeu e israelense, os palestinos eles não reconheceram a formação dessa divisão, então deixou de existir a Palestina. No ano seguinte, os judeus eles tomam áreas dos palestinos e declaram independência do território israelense, né? Então eles reconhecem oficialmente o Estado de Israel, os palestinos e árabes não reconheceram. Na década de 60 nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, que foi o grande conflito aqui desse período, onde os israelenses eles avançaram sobre territórios do Egito, da Jordânia, da Síria, e mais que triplicaram a área do território que correspondia a Israel. E aí, por conta dessas gradativas invasões aqui, né, e tomada de territórios, os palestinos acabaram tendo o que a gente chama de diáspora, eles ficaram espalhados em vários países ali em volta de Israel e em outras partes do mundo. A situação de 2009 para cá, ela atualmente teve a retirada de alguns assentamentos judeus da faixa de Gaza, parcialmente da Cisjordânia. A Península do Sinai foi devolvida na década de 80 já, pela assinatura de alguns acordos de paz, e as colinas de Golã estão ocupadas até hoje. Algumas questões e obstáculos, né, que impedem a paz. Aqui são áreas onde constantemente tem conflitos, mas os assentamentos, como eu falei para vocês, a cidade de Jerusalém, que ela é considerada uma cidade internacional, então é ocupada tanto por judeus quanto por palestinos. A questão dos refugiados palestinos, olha a quantidade de refugiados palestinos que nós temos em outros países. E a disputa pela água também, né, pessoal? Já que uma parte do território é formada por desertos, mas tem áreas ocupadas aqui que correspondem a nascentes de rios importantes na região. Outro conflito que não tem a ver com o mundo árabe islâmico, né, mas que é um conflito do continente asiático, é a Guerra da Coreia, que apesar da proposição de um armistício na década de 50, não acabou essa guerra até hoje. Então aqui é a posição da Península da Coreia, dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é como está atualmente.
A guerra ela foi na década de 50, a guerra armada ela durou de 1950 a 53, e ela acabou dividindo o território coreano em duas zonas de influência. Na época da Guerra Fria, a Coreia do Norte ela recebia apoio da União Soviética e a Coreia do Sul recebia apoio das Nações Unidas e dos Estados Unidos. Então era uma importante área de influência capitalista no Extremo Oriente. Aqui como ficou dividida a península a partir do paralelo 38, né? Então essa zona aqui ela corresponde à zona fronteiriça entre as duas Coreias, que estabeleceu os limites territoriais de cada país em 53, a partir do armistício de Panmunjom. E até hoje esse conflito entre os dois países ele não foi finalizado. Famílias foram separadas e esse conflito ele continua ocorrendo até os dias atuais. Então, ele é devido a divergências políticas e ideológicas, que elas ocorrem desde o período da Guerra Fria, mas que elas estão presentes até os dias atuais. Esse mapa aqui, inclusive, eu trabalhei com ele em uma das aulas, ou a aula 20 ou a 21, nós fizemos um exercício relacionado com esse mapa. Esses exercícios que eu fiz, pessoal, e os exercícios do livro e do suplemento à prova Enem, alguns deles estarão na prova, ou da forma como a gente trabalhou e como eles estão no livro, ou com algumas modificações, tá? Então é bom que vocês revejam esses exercícios. Bom, com relação aos conflitos do continente europeu, eu abordei somente dois conflitos. Um é mais antigo, que é o conflito entre a Irlanda e Reino Unido, que eu denominei aqui de questão irlandesa, e o outro conflito nós vamos ver que é o da Crimeia, que são os dois conflitos que poderão estar de alguma forma na prova de vocês. Como a gente só tinha 30 minutos para fazer essa revisão, eu resolvi abordar bem direcionado a questões que estarão na prova de vocês, tá? Então, aqui em relação à questão irlandesa, ela é bem anterior a que ocorreu no século XX. A questão irlandesa era um termo usado por membros das classes dominantes britânicas no início do século XIX até a década de 20 do século XX, que foi usado para descrever o nacionalismo irlandês e que buscava a independência em relação à Inglaterra. A República Irlandesa, ela conseguiu essa independência no comecinho do século XX, na década de 20 do século 20, e ela foi ratificada, essa independência, na década de 40. Então, aqui nós temos o arquipélago das Ilhas Britânicas, essa ilha maior, que é a Grã-Bretanha, onde nós temos a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, e junto com a Irlanda do Norte formam o Reino Unido. A ilha da Irlanda, a partir do momento que a República da Irlanda ela conseguiu a independência e foi ratificada essa independência na década de 40, ela vai passar a buscar a reunificação com a Irlanda do Norte. Portanto, essa disputa aí, essa questão da Irlanda atualmente, que vem desde o começo do século XX, ela tem a ver com questão territorial, ela reivindica a reunificação com a Irlanda do Norte, e também tem a ver com questões étnico-culturais, porque tem a diferença entre os católicos, que são maioria na República da Irlanda, e os protestantes, que são maioria na Irlanda do Norte. Aqui nesses dois gráficos a gente pode visualizar bem essa distinção. Na Irlanda do Sul, ou República da Irlanda, mais de 90% da população é de católicos, e já na Irlanda do Norte eles são minoria. Nós vamos ter uma maior parte de população de protestantes na Irlanda do Norte. E aí a República da Irlanda busca essa reunificação. Na década de 70 e 80, nós tivemos uma atuação muito grande do IRA, que era o Exército Republicano Irlandês, que não é um exército oficial, ele era um grupo armado, que fez muitos atentados, tanto na Irlanda do Norte como no Reino Unido, e tinha o objetivo de buscar a proteção dos católicos, principalmente na Irlanda do Norte, e reivindicar essa questão aí de reunificação, essa questão territorial.
O auge do conflito, então, entre a Irlanda e... Quando eu falo Irlanda, é a República da Irlanda, tá, pessoal? É a parte sul da ilha. Então, o auge dos conflitos entre a República da Irlanda com o Reino Unido se deu durante a Guerra Fria ainda, no século XX. O outro conflito, como eu falei para vocês, é o conflito relacionado com a Península da Crimeia, que é um conflito existente entre a Rússia e a Ucrânia, porque ocorreu a anexação da Crimeia em 2014. Então, essa anexação se deu porque a Crimeia ela fica nessa península aqui no Mar Negro. Ela tem uma posição estratégica, é uma região rica em petróleo, tem questão de oleodutos também, gasodutos que passam por essa região. E para a Rússia, que, né, ela dominando essa área aqui, ela tem um interesse estratégico nessa região. E a questão que acirrou as disputas foi principalmente a anexação em 2014 por meio de um plebiscito que foi considerado ilegal pela Ucrânia. Como tinha uma parte da população aqui na Crimeia que era de russos, a Rússia ela realizou um plebiscito onde a população que foi votar foi a população de russos que viviam na Crimeia. Os ucranianos, eles não votaram nesse plebiscito, então por isso que eles consideram a anexação da Crimeia pela Rússia ilegal. Essa situação ela provocou uma questão geopolítica, né, e provocou sanções tanto da União Europeia como por parte dos Estados Unidos quanto contra o governo russo. E a situação hoje de tensão na fronteira. Esse ano tiveram alguns problemas de tensão na fronteira entre Ucrânia e aqui a região ocupada pela Rússia. Alguns exercícios militares e atualmente a constante militarização que a Crimeia tem. Então isso é considerado uma questão de instabilidade, né, para aquela região ali, e também até hoje não é reconhecido pelo Conselho Europeu e pelos Estados Unidos a anexação da Crimeia por parte da Rússia. Então, tanto o governo ucraniano quanto o Conselho Europeu e os Estados Unidos não reconhecem essa ocupação que é considerada ilegal. Bom, pessoal, no continente americano, o destaque, nós vimos vários conflitos, mas o destaque vai ser para o que eu trabalhei mais nas duas últimas aulas, que foi a questão da Venezuela. Então, nós temos a questão da crise na Venezuela. A Venezuela é um país que tem importância estratégica por conta do petróleo, mas que está em crise desde 2013. E isso fez com que ocorresse uma migração de venezuelanos para vários países aqui da América do Sul e para o Brasil. A principal causa é a crise econômica e política que assola a Venezuela desde 2013. E essas outras causas aqui também, né? Por que os venezuelanos migram para outros países, incluindo o Brasil? Em busca de melhores condições de vida, em decorrência do desabastecimento e insegurança alimentar, a questão da Covid também interferiu nisso, colapso no sistema de saúde, questões políticas, e no caso do Brasil, a proximidade geográfica e a facilidade por ser uma fronteira seca. Aqui nós temos uma foto do limite ali, né, da região fronteiriça, vários venezuelanos na região de fronteira tentando entrar no país. E aqui algumas questões relacionadas com a situação atual dos venezuelanos e das migrações, para tentar controlar um pouco essa entrada, né, e para tentar acolher. Foi realizado, como eu já falei, uma operação que eles chamam de Operação Acolhida por parte do Brasil, mas mesmo assim o Estado
principalmente os governantes ali do estado de Roraima, que é o estado onde entra a maior quantidade de imigrantes, eles já declararam que o estado ele não tem capacidade de suportar e administrar e acomodar essa grande quantidade de imigrantes que entram, porque muitas vezes a quantidade de imigrantes é maior do que a quantidade de população de algumas cidades ali, principalmente Pacaraima, que fica na fronteira. E aí um dos objetivos do programa de acolhimento desses imigrantes, que mesmo com a pandemia eles continuaram, as fronteiras foram fechadas, mas em algumas situações os imigrantes eles continuaram entrando, principalmente os que estavam em condições precárias, né, de tanto econômica como social, eles tentam de forma voluntária, mandar esses imigrantes para outros estados, para tentar descentralizar um pouco essa questão. E com isso a gente conclui. Eu vou deixar aqui uma mensagem, né, que não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. E desejo a vocês uma boa prova. Para não perder o costume, eu vou deixar aqui algumas orientações de onde encontrar o conteúdo, principalmente no AVA, no livro de vocês, no suplemento à prova Enem e os exercícios do livro texto. Então, eu sugiro que vocês refaçam esses exercícios, tá? Porque alguns deles estarão na prova. Eu agradeço a atenção de vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana, bom feriado e boa prova semana que vem para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no fórum da Base Comum e do CAUNI, tá, pessoal?